Acabei de ler um post que cita um estudo do MIT em que eles fizeram um experimento muito simples. Diz que eles pegaram 10 crianças, botaram a escrever uma redação sem usar nenhum tipo de ferramenta de tecnologia, só com o cérebro. Pegaram outras 10 crianças, botaram a escrever com a ajuda do ChatGPT. Daí o resultado, pasme, é que as crianças que escreveram a redação com o ChatGPT, elas não somente elas performaram pior, mas que também depois elas não tinham memória nenhuma, não lembravam de absolutamente nada que tinha escrito na redação. E daí a narrativa que se cria é que a IA tá deixando a gente burro, que a gente não tá usando o cérebro, mas graças a IA, que isso é uma coisa terrível, né, que a gente precisa cuidar. Mas daí o ponto que eu trago é o seguinte, tá? Pensando na redação que a criança escreveu. Provavelmente a redação, ela não era algo que interessava essa criança, tá? Então, assim, toda vez que a gente escreve uma redação pro colégio, pra faculdade, a redação, ela nunca é o objetivo, ela nunca é o objetivo final. A redação a gente só escreve porque existe a ideia de que escrever essa redação nesse momento, ela vai nos trazer, vai nos deixar mais próximo de atingir um outro objetivo que a gente tem, um objetivo maior. É que nem, por exemplo, se tu vai na academia e tu vai lá e tu fica uma hora puxando peso, o objetivo de tu ir na academia não é levantar ferro. É tu ficar mais saudável, é tu ficar mais forte. Levantar ferro é o que tu faz porque é a única coisa que vai te deixar mais próximo desse objetivo. Com o tempo, a gente aprende a gostar de fazer coisas que nos aproximam do que a gente quer atingir, simplesmente porque o nosso cérebro ele começa a nos recompensar. Então, se tu vai na academia por tempo suficiente, daqui a pouco, aquele desprazer inicial, ele começa a se transformar porque tu começa a ver o resultado toda vez que tu te olha no espelho. Então, daí o nosso cérebro ele começa a reprogramar nossa cabeça. Por isso que a gente acaba, às vezes, aprendendo a gostar de coisas que, na verdade, nunca foi sobre isso. Então, assim, se amanhã inventasse um remédio que tu fosse ficar forte, saudável, sem precisar ir na academia, muito provavelmente a grande maioria das pessoas que vai na academia não iria mais. E provavelmente, daqui a 100 anos, com esse remédio, a academia seria uma coisa que não ia mais existir. Porque no final das contas, existem coisas que a gente quer fazer e coisas que a gente não quer fazer. E daí dentro do universo das coisas que a gente não quer fazer, tem aquelas coisas que a gente precisa fazer. Porque é o único jeito de conquistar ou de chegar em algum outro lugar, que daí sim a gente quer tá lá. Eu acho que, daí voltando ao estudo do suposto estudo do MIT, né? A questão as crianças o ChatGPT foram pior na redação, mas a criança ela nunca quis escrever a redação em primeiro lugar. Então é óbvio que, dada a oportunidade de usar o ChatGPT, elas vão usar. E qual que é a lógica? A IA, por que a IA ela é tão boa? Porque ela faz com que a gente chegue num determinado objetivo mais rápido e mais facilmente. Então, por exemplo, vamos dizer que eu só escrevo uma redação porque no final das contas eu quero me formar. Eu quero me formar porque eu quero ter um bom emprego. Eu quero ter um bom emprego porque eu quero ganhar muito dinheiro. Se a IA, ela vai encurtar esse caminho, pra que eu vou fazer todas essas coisas antes, sabe? Só que, claro, na nossa sociedade, a gente se acostumou a valorizar a gente mesmo e os outros quando a gente tem vamos dizer assim, a disciplina, né? A força de vontade de fazer aquilo que a gente não quer. A gente sempre enxergou isso como uma coisa nobre. Nossa, tu conseguir, tipo assim, perseverar em cima das coisas que, enfim, tu precisa fazer, mas que não são legais. Mas isso só se criou porque, novamente, tá? A gente só fazia esse monte de coisas porque a gente precisava, porque existia um objetivo maior depois daquilo. Então, por exemplo, se eu trabalhava numa fazenda, numa colheita, e eu fazia a colheita manualmente, quanto mais tempo eu passasse lá fazendo a colheita, arrancando o negócio, enfim, zero conhecimento sobre colheitas, mas enfim, a título de exemplo.
Quanto mais eu passasse tempo lá debaixo do sol, sofrendo, suando, cansando, melhor eu ficava em colher a colheita. Então, assim, com o tempo eu ia ficando cada vez mais produtivo e cada vez melhor. Eu ia ser ali o melhor dos meus pares. Nossa, quanto mais a pessoa ficasse lá, debaixo do sol sofrendo, mais ela ia colher e mais produtividade ela ia trazer para a fazenda. Chega um ponto que a pessoa começa a gostar de fazer tudo aquilo porque ela sabe que depois no retorno ela tem aquele reconhecimento, enfim. Mas daí chega a invenção do trator da colheita, ou da máquina da colheita, e que daí, num passe de mágica, eu não preciso mais passar 8 horas debaixo do sol, eu posso passar 1 hora dentro de um trator com ar-condicionado e eu vou ter uma produtividade de 200 vezes mais do que eu tinha se eu fizesse tudo manual. Então, esse é um exemplo fácil de pensar, mas a questão da IA e a disrupção que a IA traz é que muitas coisas, muito do trabalho que a gente faz hoje, muito da rotina que a gente tem profissional hoje, é equivalente a tu fazer a colheita manual. Tem muita gente que vai pensar assim, puta, mas fazer a colheita manual é meu emprego, daí vai chegar o trator e aí eu vou ficar sem emprego, beleza. Mas talvez tu vá ter que aprender a pilotar o trator agora, ao invés de fazer a colheita manual. Claro que talvez não seja, tipo assim, o melhor dos mundos, inicialmente. Mas se a gente para pra pensar, a pessoa que tu nunca quis ficar fazendo colheita tipo assim, em primeiro lugar, entendeu? O objetivo sempre foi outro. Então eu acho que o nosso cérebro, o cérebro da sociedade, ele ainda vai precisar passar por um reajuste. Porque a gente está muito condicionado. A gente não conseguiu. A gente está tanto tempo condicionado em que a gente precisa fazer muita coisa que a gente não quer. E isso é uma coisa nobre. Porque até hoje isso era a única forma de atingir o que a gente queria atingir. Que isso, tipo assim, é como se a gente tivesse perdido a referência do porquê que a gente faz as coisas, tá? E o ponto final que eu queria trazer, na verdade, acho que eu até falei demais nesse vídeo, é que, mas beleza, agora com a IA a gente vai ficar tudo apodrecer a cabeça, tipo, ninguém mais usa capacidade mental. Absolutamente não, tá? Por quê? Porque a moral da história é que uma vez que a gente não precisa mais fazer essas coisas que a gente não quer, a gente consegue redirecionar a nossa energia mental para as coisas que realmente são significativas pra gente e que estão significativas, a gente nem pensaria, não teria nem lógica a gente pensar em usar a IA para substituir. E é isso que a IA, a que tudo indica, vai nos trazer.